Olá, doutores, queridos colegas previdenciaristas, estudantes de direito. É uma honra para mim estar aqui novamente falando para vocês através do convite das faculdades legais em nome do time das previdenciaristas. Com muito orgulho, hoje eu vim falar para vocês, após um ano da reforma da Previdência, conhecida como a Emenda Constitucional 103 de 2019, venho trazer informações que vocês devem anotar aí e que vocês devem prestar bem atenção com relação aos benefícios por incapacidade. Que são benefícios por incapacidade, doutora Juliana? Benefícios por incapacidade são os que nós denominamos e chamamos auxílio-doença, né? Hoje a nomenclatura se alterou. Auxílio-doença é benefício por incapacidade temporária e a aposentadoria por invalidez, tão conhecida, se denomina aposentadoria por incapacidade permanente, ok? Temos esses dois exemplos de benefício por incapacidade. Sabemos que BPC, a lei do LOAS, lei 8742 de 93, também trata de benefício por incapacidade assistencial e que nada mudou, não se alterou, não se mexeu na lei 8742, então eu não vou tratar dela aqui hoje com vocês. Eu quero falar exclusivamente dos dois pesos e duas medidas que a gente tem aí para auxílio-doença e aposentadoria por invalidez antes e pós-reforma. Primeiro, vou destacar para vocês, para que não haja dúvidas acerca de auxílio-acidente. Auxílio-acidente é um benefício devido por incapacidade também, ok? Incapacidade parcial, sempre que ela decorrer de acidente de qualquer natureza, é o equivalente a 50% do salário de contribuição do beneficiário, ok? Estou falando de auxílio-acidente. Pausa para recapitular. Benefícios por incapacidade, auxílio-doença, nova nomenclatura após a emenda constitucional, benefício por incapacidade temporária, ok? Auxílio-acidente, mesma nomenclatura, 50% do salário de contribuição do segurado, nada se alterou após a emenda. E terceiro, aposentadoria por invalidez, tão conhecida hoje, denominada aposentadoria por incapacidade permanente. Ok? Partindo do princípio que sabemos o que é um benefício por incapacidade, a gente deve ressaltar que toda incapacidade de todo cliente segurado, indivíduo que aparecer para você, que você for analisar ou ajudar, não deve ser analisado do ponto de vista único e exclusivamente da doença que ele apresenta. Do que você está falando, doutora Juliana? Eu estou falando do conceito biopsicossocial que deve ser levado em consideração a cada benefício por incapacidade que você fizer na sua vida, tá? O que significa conceito biopsicossocial? Muitos advogados, muitos estudantes, e é muito mais difundida a chamada invalidez social. Mas a invalidez social, para mim, ao meu ver, ela é um nome muito simples para que se avalie o que deve ser avaliado nos casos de benefício por incapacidade. Bio significa o físico, o corpo, como é que está o físico desse segurado. Psico, como é que está a cabeça dele. E social, como é o meio em que ele vive. Qual é o grau de instrução que ele vive, que ele tem, qual é o meio social que ele vive, qual sempre foi a atividade preponderante dele. Então, tudo isso vai te fazer concluir se existe uma incapacidade parcial, uma incapacidade total, que muitas vezes vai divergir de um laudo pericial, de uma sentença, e você, como advogado dessa parte, tem que estar ciente de tudo que deve ser analisado. Eu trago essas informações extras porque isso é muito importante, muito necessário quando dá análise das doenças específicas. Nunca, doutores, avaliem um benefício por incapacidade única e exclusivamente do ponto de vista da doença apresentada, ok? Uma invalidez parcial pode se transformar numa invalidez total, avaliado do ponto de vista do conceito biopsicossocial. Vamos falar das dificuldades agora dos segurados após a emenda. Fato gerador. O que é o fato gerador de um benefício por incapacidade? É
a ocorrência do acidente, da lesão, da doença, certo? Ele precisa ter qualidade de segurado? Sim, ele precisa ter qualidade de segurado. Hoje, o auxílio-doença é denominado, como eu falei, benefício por incapacidade temporária e aposentadoria por invalidez, aposentadoria por incapacidade permanente. Vamos falar da aposentadoria? Aposentadoria é devida àquele que ficar incapaz para as atividades laborais habituais, né? Uma pessoa que sempre foi caminhoneiro, uma pessoa que sempre teve uma atividade tida como braçal, você não vai conseguir reabilitar essa pessoa para dar aulas dentro de um Senac da vida. Então, deve-se ter muito cuidado com relação a isso, o que gera uma incapacidade. Incapacidade para o trabalho habitual daquele segurado. Essa incapacidade pode ser total e parcial, temporária ou permanente. Ok, e o que mudou? Isso não mudou, isso veio com a reforma já, correto? A nomenclatura mudou, já falei, isso nas minhas petições eu tenho usado nome velho com nome novo, tenho colocado barra, mas até que nós façamos essa transição, eu acho que vai ser perfeitamente cabível, não tenho tido problema nenhum com isso. Acredito que quem trabalha menos é que a gente já tem isso arraigado há 10 anos, 12 anos que eu trabalho com direito previdenciário, então isso tá muito incrustado. Mas estou tentando e acredito que os colegas mais jovens vão utilizar os novos termos com maior facilidade. Maior facilidade me lembra maior dificuldade também. Qual é a maior dificuldade que trouxe aos segurados a reforma da Previdência com relação aos benefícios por incapacidade? O cálculo. Por quê, doutora Juliana? O cálculo, como era efetuado antes da emenda. Imagine um quadro aí na cabeça de vocês. Antes de 13/11/2019, que foi a data da publicação, portanto, regras válidas, regras novas, válidas a partir de 14/11/2019. Fatos geradores a partir dessa data. Doenças. Prestar muita atenção nisso, tá, doutores, por favor. Doença que já vinha de lá de trás, antes de 13/11, favor fazer a linha do tempo e demonstrar que o benefício deve ser computado conforme regras antigas, porque regras antigas de cálculo são mais benéficas. Estou falando especificamente agora da aposentadoria por invalidez. Antes, 100% de julho de 94 até o dia do fato gerador. Isso é o que chamamos de período básico de cálculo, ocorrendo o descarte de 20% menores contribuições. Não, ele deve ser de 100%, ok? Isso dificulta o que na vida do segurado? Esse cálculo de 100% de todas as contribuições para chegar na renda mensal inicial, para daí você partir de 60%. Derruba a RMI do segurado. Deu para entender? Vou falar de novo. Antes da emenda, podia-se fazer o descarte de 20% das menores contribuições, retirávamos do período básico de cálculo, julho de 94 até o fato gerador, retirávamos as 80% maiores contribuições, dessas 80% a renda mensal era 100% equivalente. Agora, além de não poder ocorrer o descarte das menores contribuições, o que, consequentemente, ao se utilizar todas as contribuições desde julho de 94 para cá, vai comprometer o cálculo dessa RMI, que vão entrar valores bem aquém do que os que nós gostaríamos, por exemplo, ao poder escolher os 80% maiores, e aí, desse período, a gente ainda tira 60%. 60% desse cálculo vira RMI. E como é que a pessoa vai viver? Uma pessoa que ganhava 3 mil, 4 mil, 5 mil reais vai se aposentar por invalidez, por incapacidade permanente, com 60% daquele salário que, em tese, ela recebia, salário de contribuição. Salvo se for acidentária, acidente de trabalho. Atenção, parênteses aqui, tá, gente? Não confundir com auxílio acidente. Auxílio acidente, 50%,
não foi alterado, tá? Existem 2 tipos de auxílio acidente, que também são benefícios por incapacidade. Auxílio acidente, acidente de qualquer natureza, que cause déficit ou parcial invalidez permanente, ok? E isso corresponde a 50% do salário de contribuição do contribuinte, do segurado, como uma bonificação. Ele pode continuar trabalhando, ele pode ter carteira assinada e etc, porque ele está inválido apenas 50%. O cálculo é feito como sempre foi. No entanto, se for acidentária a aposentadoria, o benefício permanente e total e permanente, oriundo de um acidente de trabalho ou uma doença equiparada ao acidente de trabalho, o cálculo da competência do período básico de cálculo, julho de 94 até a data do fato gerador, será de 100% o cômputo desse cálculo. Então, temos 2 pesos e 2 medidas. Essa balança está desequilibrada, né? É um ponto muito importante que nós devemos esperar. Um ano pós-reforma não dá pra gente ter muita consciência e saber como é que vão se proceder a jurisprudência, em que sentido. Princípios foram feridos aí, sabe? Dá pra perceber de longe, princípios como da isonomia, né? Da paridade de armas. Então, estamos falando de princípios basilares da Constituição que foram feridos e não há justificativa. Uma pessoa inválida é uma pessoa inválida, não importa se decorreu de acidente de trabalho ou não, tá? Voltando a esclarecer, decorrente de acidente de trabalho ou doença a ele equiparada. Temos várias doenças. Você precisa estabelecer impreterivelmente o nexo de causalidade com relação a isso para se comprovar que o benefício é oriundo de acidente de trabalho. Chamamos de acidente de trabalho a pessoa que tem LER no pulso, por ficar muito tempo digitando, né? Por isso dizemos a ela equiparada, tá? Então, como é que se comprova esse nexo de causalidade, que você deve fazer tanta questão hoje em dia por conta do cálculo que vai ser de 100% do salário de contribuição? CAT, se a empresa não emitiu a CAT, o próprio médico pode emitir, ações trabalhistas e etc. No entanto, também deve-se ponderar e prestar atenção aos códigos da Previdência, benefícios acidentários por doença, B91, normais, B31, ok? E de cada auxílio doença por incapacidade temporária, deriva o seu por incapacidade total. Então, gente, o auxílio doença comum, ele se manteve incólume, não mexeram no cálculo do auxílio doença. Como é que era feito esse auxílio doença? Como é que sempre foi calculado esse auxílio doença? Ele tem 2 formas que continua sendo dessa forma: 91% das contribuições desse período básico, de julho de 94 até a data do fato gerador, ou temos o cálculo com o limitador de 12 meses. O que for mais vantajoso, a autarquia aplica a média dos últimos 12 meses ou 91%. Isso para auxílio doença, tá? Auxílio doença de qualquer natureza. Então, gente, muito cuidado quando for procurado por um cliente que quer transformar o seu benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez. Se não for decorrente de acidente de trabalho, pode ser que haja uma queda de 40%, 40 não, de 91%, tem que se calcular entre 30% a 40%, aí vai haver uma queda se for um benefício comum, tá? E um fato gerador posterior a 13/11/2019. Espero que tenha ficado claro essa parte para vocês. Para fatos geradores anteriores a 13/11, a data da publicação da reforma, da emenda, é imperioso fazer essa linha do tempo, tá, gente? Vir trazendo essa doença e transformá-la, conversão em aposentadoria por invalidez, benefício por incapacidade, aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Com 100%, né? Garantido, por quê? Porque o fato gerador é antes. Princípio do tempus regit actum é a última coisa que eu vou falar nessa mini palestra aqui para vocês. O tempo rege o ato, gente. Por isso é tão importante. E o tempo rege o ato. Qual é o ato? O fato gerador, não é a data do pedido.
é o fato gerador da doença ou do acidente. Então, se já ocorreu, se já havia ocorrido, se houve um agravamento de uma doença que já existia antes dessa data da reforma, por favor, atentem-se a isso. Previdenciaristas, isso é o básico do básico que nós devemos saber para não causarmos prejuízo a uma possível aposentadoria para os nossos clientes. Então, auxílio doença, hoje a nomenclatura, auxílio por incapacidade temporária, 91%, ou o fator limitador de 12 meses. O que for mais benéfico, vale. Como é que você vai conferir? Como é que você vai ver isso? Você vai avaliar na carta de concessão e memória de cálculo. Lá vem como é que a autarquia, qual foi a opção da autarquia. O que der menos, a renda mensal é essa que o INSS concede. Isso é lícito, isso tá na Lei 13.135 desde 2015, tá? Esse cálculo dos últimos 12 meses, a autarquia poder optar. Então, se manteve a mesma coisa, o cálculo não foi alterado. Foi alterado o cálculo do benefício permanente, tá? Aposentadoria por incapacidade permanente, oriunda de acidente de trabalho, 100%, oriunda de qualquer acidente ou qualquer doença específica, 60%. 2 pesos, 2 medidas. Cuidado, atentem-se e não deixem passar em branco o que for importante para você, o que você enxergar como falta de critério, injustiça, afronta a nossa Carta Magna. Lutemos aí para igualdade, né, de direitos e benefícios a todos. Um grande beijo para vocês, obrigada por me ouvirem, até a próxima.